E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não importa qual horário que você esteja assistindo este vídeo, tá? O importante é, tá tudo bem? Com disposição? Vamos estudar. Para não, porque o MEC já divulgou datas, pré-datas, mas já divulgou da possível aplicação do Enem, certo? Então, pessoal, não para de estudar. Vamos lá, vamos comigo. Chega comigo que agora é hora de aprender química, papai. Então, pisa. Compostos orgânicos oxigenados 1. Vamos lá, pessoal. Lembra lá. Compostos orgânicos que a gente viu aulas passadas, tá? Eram apenas hidrocarbonetos, certo? Quais são os hidrocarbonetos, pessoal? São aqueles, ó, carbono ligado apenas a hidrogênio. Aí, o tipo de ligação que existia nessa cadeia vai diferenciar qual hidrocarboneto seria. Se fosse ligação, apenas ligação simples, seria alcanos, perdão. Se fosse ligação dupla, seria alcenos. Se fosse ligação tripla, seria alcinos. Só que ali, pessoal, seria apenas carbono e hidrogênio. Aqui, ó, além do carbono, além do hidrogênio, eu vou ter também, na minha estrutura, oxigênio. E por que um, professor? Porque só vai ter um? Não, é porque esse assunto é extenso, tá? Então, eu preferi dividir ele em 3 partes, certo? Para que a gente vá trabalhando devagar e vocês vão evoluindo a cada passo, tranquilo? Então, não é porque só tem um oxigênio. Na minha cadeia, ele pode ter milhares de oxigênio, certo? Então, pode ter um, pode ter dois, pode ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que nem o dinheiro que tem na conta de vocês, que eu estou sabendo. Mas, o que é que não pode ter? Nenhum oxigênio. Sempre vai ter que ter oxigênio. Tranquilo? Então, um grupo funcional mais famoso que existe dos compostos oxigenados são os álcools, certo? Os alcoóis, no caso, está no plural. Então, eu trouxe uma curiosidade aqui. Como é que a gente obtém o álcool? No Brasil, pessoal, a produção do álcool mais famoso, que é o etanol, isso, aquele mesmo que a maioria dos veículos que são flex, total flex, tanto moto quanto carro, eles utilizam para a combustão no motor. Vai dar o movimento para o carro, certo? Então, pessoal, como é que a gente faz a obtenção do etanol? Ele é feito principalmente da cana-de-açúcar. Olha que processo massa. Planta a cana-de-açúcar, colhe, logicamente, leva para a usina. Lá vai ter a moagem, separação e tudo mais. Quando tirar o caldo da cana-de-açúcar, lá vai... Vocês perceberam que é doce o caldo de cana-de-açúcar, né? É porque lá tem açúcar. Exatamente. Você nunca percebeu isso, né? Lá tem açúcar, certo? E açúcar, lembra de biologia. Açúcar, sacarose. Aí, com a moagem, vai quebrar a sacarose em glicose. Então, a gente vai ter lá a glicose, certo? E essa glicose, pessoal, vai sofrer uma fermentação alcoólica. O que é uma fermentação alcoólica? Você vai pegar a glicose, vai estar nos tanques gigantes lá na usina, e vai jogar fungos, que são leveduras. Tá? Vou colocar leveduras no caldo, e a levedura vai começar a consumir a glicose, e elas vão liberar etanol mais dióxido de carbono. Pessoal, dióxido de carbono é o gás carbônico, aquele mesmo, que sai de dentro do carro pelo cano de escape, certo? Então, pessoal, o que acontece aqui? Perceba que aqui nos reagentes, aqui esse lado esquerdo, antes da seta, reagente, lado depois da seta são os produtos. Perceba que aqui nos reagentes, pessoal, não tem oxigênio. Então, essa fermentação aqui é uma fermentação anaeróbica, tá? Então, não precisa de oxigênio para acontecer. Então, ó, a mistura que contém etanol é, então, destilada, que é destilada separada, em colunas de destilação fracionadas para separar o etanol hidratado, que pode ou não ser separado da água. Pessoal, a maioria dos etanóis, dos álcools, desse tipo aqui, são vendidos hidratados, ou seja, com água. Para você separar ele da água, ia ser um procedimento mais custoso. Então, o valor final do etanol ia ser maior, exatamente. Ia ser mais do que já é alto
para ser vendido, tá? Então, pessoal, isso aqui foi só uma curiosidadezinha para matar você de desejo. Então, vamos lá. Classificação dos álcools. Como vocês viram, a gente tem que classificar se existe mais de um tipo, certo? Então, ó, as moléculas de substâncias que apresentam o grupo hidrox, que é esse OH aqui, tá? Então, toda vez que tiver esse OH ligado a um átomo de carbono saturado, isso aqui é de extrema importância. Ou seja, quando tiver essa hidroxila, que pode ser chamada hidroxila, ligada a um carbono, e esse carbono for saturado, o que é saturado? Esse carbono apresentar apenas ligações simples, aí ele vai ser considerado como álcool. Se esse carbono estiver fazendo uma ligação dupla, não vai ser mais álcool. Tranquilo? Esse carbono só pode fazer ligação simples, certo? Então, beleza. Então, suponhando que temos uma hidroxila ligada a um carbono que é saturado, tá? Aí, então, eu posso separar em 3 grupos. Eu posso ter um monoálcool, tá? É aquela molécula de álcool que vai possuir apenas uma hidroxila na sua molécula. Então, vai estar lá, independente do tamanho da molécula. A molécula é gigantesca, gigantesca. Vai ter apenas uma hidroxila, então ela é um monoálcool, certo? Então, professor, o etanol, ele é um monoálcool? Exato, aqui eu tenho carbono, hidrogênio, e aqui eu tenho um OH. Eu tenho apenas um OH. Se eu tenho apenas um OH, então o etanol ele é um monoálcool, tá? Aí eu posso ter um diálcool, tem gente que chama de diol, ou pode ser glicol. Não importa o nome que você queira dar aqui. É José, é Zé e é José. Não importa, é a mesma pessoa, tá? Então, se ele apresentar 2 hidroxilas na sua molécula, não importa. Chama ele de diálcool, de diol ou de glicol, certo? O importante é, tem que ter 2 hidroxilas na sua extensão, certo? Então, por exemplo, se aqui tivesse um OH e aqui tivesse outro OH, aí seria um diálcool, beleza? E para ser um triálcool, pela lógica, né? Seria 3 grupos de hidroxila na sua molécula. Se tiver 4, tetrálcool, 5, pentálcool, e assim vai, certo? E assim sucessivamente, belezinha? Então, seguindo mais de classificação dos álcools, eles também podem ser classificados de acordo em qual carbono a hidroxila está ligada. Então, ele pode ser um álcool primário se a hidroxila estiver ligado a um átomo de carbono primário. Lembra lá, carbono primário? Carbono primário é aquele carbono no qual só está ligado a um outro carbono, certo? E se a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário? Aí ele vai ser um álcool secundário. E se a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário? Aí ele vai ser um álcool terciário. Aí eu faço aqui uma perguntinha. Pode ter um álcool quaternário? E aí, quem acha o quê? Exatamente, não pode. Por quê? Vamos lá. Vou logo adiantar a resposta? Não, não pode. Vamos lá. Pessoal, tem aqui meu carbono. E vocês vão lembrar que o carbono ele tem que fazer apenas 4 ligações, certo? Então, digamos que eu tenho um carbono aqui, outro carbono aqui, um carbono aqui embaixo e um carbono aqui em cima, tá? Esse carbono aqui do meio, pessoal, esse aqui do meio, ele é um carbono quaternário. Por que ele é um carbono quaternário? Porque ele está ligado ó, a 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu quero ter um álcool quaternário, a hidroxila teria que estar ligado nele aqui. Ó. Mas espera aí. Professor, tu disseste que o carbono é tetravalente. Ele só pode fazer 4 ligações. Exato, aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, isso daqui não pode existir. Se isso aqui não pode existir, então não pode ter um álcool quaternário. Então, sempre vai ser apenas álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Nunca álcool quaternário. Agora, eu posso ter 4 hidroxilas na molécula, espalhada. Aí ela seria um tetraálcool.
não confundir, tá? Álcool quaternário seria onde a hidroxila tivesse ligado diretamente no carbono quaternário. Isso não pode. Agora, se em toda a extremidade da molécula eu tiver 4 hidroxilas, aí ela pode ser um álcool que seria chamado tetraálcool, certo? Então, vamos seguindo aqui, tá? Tranquilito, tranquilito. Então, vamos embora. Então, como eu falei, eu tenho o etanol, onde a sua fórmula estrutural é essa aqui, e ele é um álcool primário. Álcool primário, novamente, por quê? Porque a hidroxila, pessoal, está ligada diretamente no carbono, e esse carbono é um carbono primário. Por quê? Porque ele só está ligado a um outro carbono, tá? Então, ele é um álcool primário. E o álcool secundário? Perdão, a hidroxila está ligada diretamente no carbono, que esse carbono ele é um álcool um carbono secundário, perdão. Ó, esse carbono está ligado a esse de baixo e a esse de lado. Com isso, esse carbono é um carbono secundário, então esse álcool é um álcool secundário. Mesma coisa aqui, ó. Álcool terciário, esse carbono está ligado a 1, a 2 e a 3 carbono. Carbono terciário, hidroxila ligada nele, álcool terciário. Beleza? Propriedades físico-químicas dos álcools, certo? Propriedades físico-químicas são solubilidade, temperatura de ebulição, temperatura de fusão também, certo? Mas como a maioria dos álcools, na temperatura ambiente, são líquidos, então a temperatura de fusão para a gente não muito importa, certo? Então, o grupo hidroxi, que é a hidroxila, pessoal, ela é polar e permite que as moléculas de água, álcool, interajam com as moléculas de água por meio de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, para quem não lembra, pessoal, é um tipo de interação intermolecular, tá? Onde as moléculas de água, certo? Elas se unem, não, ó, presta atenção, se unem, mas não é uma ligação química, tá? Ligação química existe apenas 3. Ligação iônica, covalente, metálica. Essa ligação de hidrogênio, pessoal, é uma força de interação. Elas se interagem, mas não se ligam. Estão só interagindo, certo? Não é um tipo de ligação, por favor, não confundir. Certo? Ele fala ligação de hidrogênio porque é uma interação, certo? Mas não é um tipo de ligação química. Tranquilo? Fica aí bem claro para vocês. Daqui a pouco eu vou entrar nessa questão aqui de polaridade do grupo hidroxila, certo? Então, guarda aí, mas entenda que é por conta da hidroxila que faz com que o álcool seja solúvel em água, tá? Então, o aumento do número de átomos de carbono na cadeia resulta em uma redução da solubilidade em solventes polares, como a água. Também, já eu vou explicar esse fator por quê, certo? Mas, se atente. Toda vez que tiver um álcool, que ele tiver grandes quantidades de carbono, tá? A solubilidade vai diminuir. Eu explico. Quanto maior o número de átomos de carbono na molécula, maior a temperatura de ebulição. Isso dá para explicar agora. O que é a temperatura de ebulição? É a temperatura no qual o líquido vai entrar para o estado gasoso, tá? Então, o que é o seguinte. Pessoal, se eu tenho mais carbonos, eu tenho mais ligações para ser rompidas. Se eu tenho mais ligações para ser rompidas, eu tenho que fornecer uma maior temperatura para romper essas ligações, para que a molécula comece a entrar para o estado gasoso. Então, quanto maior o número de carbonos, maior será a quantidade de ligações que eu vou ter. Com isso, maior vai ser a temperatura que eu tenho que fazer para entrar no estado de ebulição, para que ele passe do líquido para o gasoso. Tranquilo? E o último ponto aqui. Ó. Álcools cujas moléculas possuem maior número de grupos hidroxilas apresentam maior temperatura de ebulição em relação a monoálcools equivalentes, devido ao maior número de ligações de hidrogênio. É a mesma coisa do exemplo anterior, pessoal. Então, por exemplo, se eu tiver, tá, um diálcool e um monoálcool, qual vai ter a maior
temperatura de ebulição? Logicamente, vai ser o de álcool. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de hidroxilas, maior vai ser a interação com a água. Tá? Com água não, perdão, com eles mesmos. Certo? Maior interação vai ser com as moléculas dele mesmo. A água vai ser quando ele estiver já solúvel na água. Mas se não estiver solúvel na água, tá? Quando tiver apenas as moléculas deles, a interação entre eles vai ser maior, porque eu vou ter uma maior quantidade de hidroxilas. Com essa maior quantidade de hidroxilas, eu vou precisar de uma temperatura maior para poder soltar elas. Tranquilo? Pensa nisso como nó. Pessoal, se eu tenho uma corda e eu dou apenas um nó nele, então eu vou precisar tirar apenas um nó para soltar essa corda. Agora, se eu tenho uma corda e começa a dar 10 nós nela, eu vou ter que tirar 10 nós. Então vai ser mais trabalho. Eu vou precisar de mais força para poder tirar esses nós. É a mesma coisa. Quanto maior o número de hidroxilas, tá? Maior vai ser a temperatura, porque eu tenho que tirar mais elas da interação. Eu tenho que tirar mais interações. Então, eu tenho que tirar mais interações, eu preciso de mais temperatura. Certo? Então, voltando à questão da polaridade, galera. Tá? Aqui. O que foi que eu falei lá? A maioria dos álcools, eles são polares na água, certo? São polares porque são solúveis em água, certo? Mas por que isso? Vamos lá. Presta atenção aqui. Eu tenho um monoálcool, que é um álcool primário, tá? Porque essa hidroxila aqui está ligada nesse carbono que é primário. Olha o que acontece, pessoal. Foi o que eu falei lá em hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, maioria, quase que totalidade, eles são moléculas apolares. Por quê? Porque o carbono, quando ele vai se juntar com os hidrogênios, pessoal, a distribuição dos elétrons na molécula, os vetores estão se anulando. Quando os vetores se anulam, a polaridade é igual a zero. Então, se a polaridade é igual a zero, eu não tenho polo nenhum. Se eu não tenho polo nenhum, esse daqui é apolar, esse é apolar, esse é apolar e esse é apolar. Mas quando eu chego perto do oxigênio, a polaridade começa a aumentar. Por quê? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo. O que é essa palavra? Eletronegativo é a tendência de um átomo receber e puxar os elétrons para ele. Tá? Então, vocês sabem, lembrem que a ligação, elas são feitas por elétrons. Tá? Então, se esse daqui tem a tendência maior a puxar os elétrons para ele, pessoal, o elétron que está aqui dentro vai estar mais deslocado para o oxigênio. O elétron que está aqui na ligação vai estar mais deslocado para o oxigênio. Pessoal, carga do elétron negativa. Se eu tenho as cargas negativas aqui se aproximando do oxigênio, isso quer dizer que a carga parcial dele é negativa. O elétron, que é carga negativa, está saindo do hidrogênio, está vindo para cá. Então, eu estou me afastando dos elétrons. Se eu estou me afastando dos elétrons, eu estou ficando com a carga parcial positiva. E aqui também já tem um pouquinho disso. Tem uma carga parcial também positiva. Porque, novamente, os elétrons estão se afastando daqui para cá. Então, se eles estão se afastando daqui, aqui está ficando mais positivo. Ó, lembra de uma pilha? Pilha não tem polos? Tem, logo dois. Um polo positivo e um polo negativo. Então, é polar. Então, todo álcool, pessoal, lembra aí que estou falando, tá? Todo álcool é polar por conta do grupo hidroxila, tá? Porque o oxigênio tem a capacidade de puxar os elétrons da ligação mais para ele. Já o carbono com hidrogênio, pessoal, os vetores estão se anulando. Então, aqui não tem nenhuma carga sobrando. Está tudo sendo anulado. Se está tudo sendo anulado, isso daqui não apresenta polos. Se isso daqui não apresenta polos, essa parte onde tem carbonos é a parte apolar da molécula. Essa parte que tem polo aqui é a parte polar da molécula, tá? Mas assim, todo álcool ele é considerado polar, tá? Por conta disso daqui. Se fosse apenas
do CH2 para lá, eu considerava que era só um hidrocarboneto, ia ser apenas uma molécula apolar. Mas como essa molécula se juntou com essa hidroxila, certo? Aí a gente considera que a molécula em toda a sua totalidade é uma molécula polar. Só que essa molécula polar apresenta uma parte apolar. Qual é a parte apolar dela? É a que tem os carbonos, certo? Mas de onde vem essa característica polar do grupo hidroxila? É porque o grupo hidroxila, pessoal, ele deriva da molécula de água. Então, ó, quando a gente for olhar aqui na molécula de água, vai ser a mesma coisa. Ó, o hidrogênio, só que aqui eu vou ter dois hidrogênios, né? Aqui eu vou ter um carbono, aqui eu tenho um hidrogênio. Mas é a mesma coisa. Os elétrons que estão ligando eles vai estar mais para cima do oxigênio, vai estar mais na direção do oxigênio, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo. É a mesma implicação que eu dei aqui. Ó. Então, se os elétrons estão mais para o oxigênio vai ter uma carga negativa e os hidrogênios vai ter uma carga positiva. Tá, pessoal? Com isso, é por isso, na melhor dizendo, é por isso que o álcool ele é solúvel na água. Por quê? Porque o álcool ele é uma molécula polar. A água é uma molécula polar também, apresenta polos. Por isso que o álcool ele consegue ser solúvel na água. Vou fazer uma pergunta a vocês. Já viram o óleo naturalmente ficar solúvel na água? Não. Por quê? O óleo, pessoal, ele é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é só carbono e hidrogênio. Foi o que eu falei quase agora. Quando a molécula tiver apenas carbono e hidrogênio, em sua totalidade, ela vai ser uma molécula apolar. Então, para ser solúvel, tem que ser igual. Polar solubiliza polar e apolar solubiliza apolar. É por isso que vocês nunca vão ver naturalmente o óleo, que é uma molécula apolar, ser solúvel em uma molécula como a água. Por isso que a gente não vê óleo e água se misturando, a não ser que você coloque um detergente ou sabão. O que é que o detergente e o sabão têm? Eles possuem uma molécula específica que ele é os dois ao mesmo tempo. Ele é anfifílico. Moléculas anfifílicas, elas são extremamente apolares e extremamente polares. Então, ele consegue misturar os dois e você consegue lavar o seu prato, lavar sua pele, lavar até os cabelos ou a barba também. Certo? Então, seguindo, vamos puxar o barco. Puxando o barco, vamos seguindo. Pisa, ainda tem umas coisinhas massa para ver. Então, entenderam, né? Polar solubiliza polar, apolar solubiliza apolar, certo? Iguais solubiliza iguais e simbora. Como é que eu dou a nomenclatura dos álcools, tá? Primeira coisa, a nomenclatura da cadeia carbônica principal, se liga nisso, tem que ter sempre a cadeia principal, tá? E qual é a cadeia principal? Aquela que vai possuir a maior quantidade de átomos de carbono. Então, sempre na cadeia principal, é a cadeia mais longa que a gente fala, certo? Para ser mais longa, tem que ter a maior quantidade de carbonos nela, tá? E a regra vai ser a mesma dos hidrocarbonetos, lembra lá? Prefixo, que é a quantidade de átomos de carbono na cadeia principal. Infixo, que é o tipo de ligação, se é simples, an, se é dupla, em, se é tripla, in. E o sufixo que vai determinar qual é o grupo que a gente está trabalhando. Como é um álcool, o sufixo aqui sempre vai ser O. O-E, O. Tá? Beleza. Então, pessoal, algumas vezes vai ser necessário a gente identificar qual é o átomo, qual é o carbono da cadeia principal que vai estar ligado a ele a hidroxila. Então, ou a insaturação também, ou até uma ramificação, se tiver. Então, vai ser necessário contar a cadeia carbônica para você saber aonde está a hidroxila, aonde está a ramificação, aonde está a insaturação, tá? Calma, não se estresse. Eu sei que você está balançando a cabeça dizendo, estou endoidando. Não está endoidando, não. Em nome de Jesus. Daqui para a próxima aula,
a gente vai exorcizar com exemplos essas suas dúvidas. Tá? Vamos meter a água benta para cima e tirar esse demônio da dúvida para lá. Certo? E a numeração da cadeia carbônica principal, pessoal, deve começar sempre pelo átomo de carbono da extremidade mais próximo ao grupo funcional. Lembra que eu falei? Se eu tiver um grupo funcional, pessoal, ele é que vai ter a maior ordem de prioridade. Então, ele vai ter que ficar com o menor número da contagem, tá? Então, vamos aqui com um exemplo, porque nada melhor na vida do que exemplos, não é isso? Então, eu tenho aqui uma forma certa e essa forma que está wrong, que é errada em inglês, aprendi ontem. Então, ó, vamos lá. Pessoal, se eu começar a contar da direita aqui para a esquerda, olha o que eu vou ter. A minha hidroxila, ela vai estar no carbono 4. 2 carboninhos, 3 carboninhos, 4 carboninhos, 5 carboninhos. Então, a hidroxila estaria no carbono 4. Agora, se eu contar da esquerda para a direita, eu vou ter 1 carboninho, 2 carboninhos, 3, 4, 5 carboninhos. Então, a hidroxila estaria no carbono 2. O que foi que a gente viu aqui? A numeração da cadeia deve ser para onde a hidroxila fique mais próxima da extremidade. Opa, voltei demais. Então, ó, onde ela está mais próxima da extremidade mais certa? Ó, tá na extremidade 2 ou na extremidade 4? Exatamente. Para menor número da extremidade, é a extremidade que ele cai no carbono 2. Então, pessoal, a contagem errada é essa. A contagem certa é da esquerda para a direita. Isso sempre vai acontecer. Ah, mas se ela caísse aqui no meio, que para onde, independente de eu contar, vai dar 3. Meu amigo, é você jogar a moeda para cima e escolher. Faz uni, duni, te, salame, mingue. Eu escolhi, vou dar no mesmo. Por quê? Se eu contar da direita para a esquerda, é 3. Se eu contar da esquerda para a direita, é 3. Então, não importa. Isso é contar sorte. Entendeu? E como é que eu dou o nome desse desgrama aqui? É simples. Prefixo, que eu falei no prefixo, é a quantidade de átomos de carbono. Aí você vai lembrar daquela tabelinha, né? 1 carbono, met, 2 carbono, et. 3 carbono, prop, 4 carbono, but, 5 carbono, pente. Met, et, prop, but, pente. Então, o prefixo aqui seria pente, tá? Infixo, o tipo de ligação. Ligação entre carbonos, eu vou repetir para não ficar na cabeça. Ligação entre apenas só carbonos simples, tá? Por Jesus. Se tivesse uma dupla com alguma outra coisa aqui que não fosse carbono, não contaria para o infixo, só entre carbonos, certo? Como só tem ligação simples, então aqui o infixo, perdão, vai ser an. Por que an? Lembra lá, tem os alcanos, que era apenas ligação simples, alcenos, que era ligação dupla, e os alcinos, ligação tripla. Então, por isso que aqui é an, porque vem de alcanos. Porque aqui é en, vem de alcenos, então teria uma ligação dupla entre carbonos. Porque aqui é in, teria uma ligação tripla entre carbonos, certo? E vem de alcinos. E o sufixo, como é álcool, sempre vai ser fixo e vai ser terminado em ol. Então, prefixo mais infixo mais sufixo vai dar pente mais an mais ol. Juntando vai ficar pentanol. Então, por isso, pessoal, que o etanol só tem 2 carbonos. É isso mesmo? É exatamente isso, tá? Então, o fenol. Cuidado para não confundir. O fenol, pessoal, ele não é um álcool. Então, por que coloquei aqui? Justamente para isso, para você não confundir mais. Certo? Toda vez que vocês verem em questões isso daqui, não marque dizendo que é um álcool, porque é totalmente diferente, tá? Fenóis, certo? Parece um álcool de cadeia fechada, mas não é. Por quê? Porque eu tenho um grupo hidroxila ligado a um anel benzeno. Anel benzeno, pessoal, desconsidere isso aqui. Esqueça que tem esse OH ligado aqui para cima. O anel benzeno seria apenas isso daqui, certo? Então, eu tenho a hidroxila ligada a um anel benzeno, tá? O que é isso aqui no meio, professor?
indica que os elétrons estão girando, fazer aspas, girando dentro do anel benzeno, certo? Isso indica ressonância, para falar mais curto. Propriedades físico-químicas do fenol. Fenóis, pessoal, assim como os álcools, têm temperatura de ebulição mais alta do que os hidrocarbonetos, tá? Por conta, novamente, do grupo hidroxilo, certo? Novamente, se tem um grupo hidroxilo aqui, ele pode fazer ligação de hidrogênio com a água. Se ele pode fazer ligação com a água, então eles interagem, então a água pode solubilizar ele, certo? Então a solubilidade dele é razoável na água, tá? Mesma coisa. Essa solubilidade diminui com o aumento do número de átomos de carbono aqui, tá? Então, se eu tiver mais átomos de carbono aqui dentro, ligados para cá, para baixo, para o lado, então eu vou diminuir a solubilidade porque eu estou acrescentando mais partes na cadeia que são apolares, certo? Mesma coisa do álcool que eu expliquei nos slides anteriores, tranquilo? E a nomenclatura dos fenóis, pessoal, é parecido com a do álcool. O sufixo vai ser o ol porque tem a hidroxila aqui, tá? Então, aqui eu tenho o fenol, certo? Aí perceba, pessoal, que a contagem sempre vai começar do carbono que está ligado à hidroxila, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono aqui dentro, certo? Isso daqui, como vocês bem lembram, são ramificações, tá? São não, né? Só tem um, então é uma ramificação, tá? E como é que eu dou o nome? 2, porque no carbono 2, ó, carbono 1, carbono 2, eu tenho metil, e o nome da cadeia normal é fenol, certo? Aí aqui, pessoal, embaixo tem O-metilfenol. O que isso quer dizer? Porque isso daqui, pessoal, também pode ser classificado como ortoparamétrico. São as posições que tem aqui do lado, ortoparamétrico, tá? Então, o O vem de orto, tranquilo? E eu também, ao invés de ter uma ramificação, eu posso ter mais de uma hidroxila ligada no anel benzeno. Então, se eu tiver duas hidroxilas, pessoal, eu vou ter que dizer aonde está eles, onde eles estão, em qual carbonos eles estão. Deu um delay agora por Jesus. Tem que dizer onde que eles estão, tá? Então fica benzenol, benzenol, que benzeno, ó, que é um benzeno ligado a hidroxila, benzenol. 1, 4, por que 1, 4? 1 é no carbono que tem essa hidroxila, 4 porque é o carbono que tem essa outra hidroxila. Diol, por que diol? Porque di indica que são dois. Exatamente, os dedos não apareceram, vou fazer de novo. 2, de novo, aqui, 2, 2, certo? Tem 2. E ol é porque termina o sufixo com ol, beleza? Aldeídos, o último grupo funcional da aula de hoje, tá? Então, os aldeídos, pessoal, possuem em comum um grupo funcional carbonila, que é um C ligado a um oxigênio, na extremidade de uma cadeia carbônica. Ou seja, sempre, sempre, pessoal, sempre, ever, sempre, 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 os aldeídos vão estar na ponta. Então, os aldeídos é o corpo, porque vai estar sempre na ponta, ou seja, nas extremidades da cadeia carbônica. Sempre, tá? Então, sempre esse C ligado ao oxigênio vai estar sempre nas pontas, é um aldeído, tá? Propriedades físico-químicas. O grupo carbonilo é polar, novamente. O oxigênio puxa mais o elétron do que o carbono, então aqui vai ter uma diferença de vetores, então aqui vai ter um polo positivo, aqui vai ter um polo negativo, certo? Então vai ser polar, tranquilo? Então, mas eles não fazem ligação de hidrogênio. O tipo de interação que eles fazem, pessoal, é um tipo de polo permanente, tá? É um tipo de interação, na verdade são 3 interações. Uma fraca, que é a dipolo induzido, que é feita por aqueles átomos, aquelas moléculas, perdão, que não possuem polo nenhum, então são feitos só por moléculas apolares. Quando a molécula é polar, ela pode fazer os dois, ou dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. Essa daqui, pessoal, como não tem hidrogênio ligado ao oxigênio, ela não faz ligação de hidrogênio, tá? Ela faz dipolo permanente, que é uma força de interação forte,
mas a mais forte que tem é a ligação de hidrogênio. Tranquilo? Então, os aldeídos apresentam temperaturas de ebulição maiores do que os hidrocarbonetos, mas eles possuem a temperatura de ebulição menor do que os álcools e fenóis. Por quê? Porque eles fazem interação de polo permanente, álcool fenóis faz ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é um nó mais forte, é aquele nó cego. Para você tirar o nó cego, é trabalho. Então, você precisa de mais tempo, mais temperatura, vamos dizer assim, mais calor, tá? Porque é mais trabalhoso para você desamarrar eles. Já o dipolo permanente é trabalhoso, mas não tanto quanto o nó cego da ligação de hidrogênio, tá? Então, por isso que a temperatura de ebulição dos aldeídos são menores do que do álcool e do fenol. Beleza? Então, o átomo de oxigênio permite que as moléculas de aldeído formem ligação de hidrogênio com a de água, com a da água, tá? Não é entre eles, não é entre os aldeídos que faz ligação de hidrogênio, é com a água, por conta do oxigênio que vai se interagir com o hidrogênio da água, beleza? Então, por isso que eles apresentam uma considerável, não muito, nem pouco, média, solubilidade em água. E a mesma coisa, quanto mais carbono eu acrescento aqui na cadeia dos aldeídos, menos polar, menos solúvel ele fica na água. Tranquilo? Então, a nomenclatura dos aldeídos, como eu falei, segue a mesma lógica dos hidrocarbonetos, tá? Com prefixo, com infixo e com sufixo. Aqui o sufixo vai ser sempre ao. Au! Exatamente. Au! Au! A-L. Au! Au! Tá? A numeração da cadeia principal só vai ser necessária quando? Por que só vai ser necessária? Porque é o seguinte. Vou voltar aqui. Como o grupo que caracteriza os aldeídos vai estar sempre na extremidade, então se não tiver uma cadeia ramificada, se não tiver outro substituinte ligado à cadeia principal, ou se não tiver insaturações na cadeia principal, uma dupla ligação, uma tripla ligação, pessoal, então vai estar sempre no carbono 1, o grupo funcional. Vai estar sempre no primeiro carbono, então não vai precisar o contato. Então, vou ter que sempre contar daquele carbono primário, que vai estar ligado à dupla O. Deixa eu mostrar aqui um exemplo ficar melhor. Aqui. Aqui, pessoal, eu só tenho um carbono, está ligado ao oxigênio, tá? Então, como eu só tenho um carbono é met, tipo de ligação aqui é an, a gente considera como se fosse um alcano, e o al, que é o sufixo, então fica metanal. Tá? Tem os nomes industriais dele, aldeído fórmico ou formaldeído, certo? Aí, ó, perceba aqui, pessoal, eu já tenho 2 carbonos, mas da onde eu comecei a contar? Da direita para a esquerda. Por quê? Esse é o grupo funcional. Então, como o grupo funcional está sempre na extremidade, então esse vai ser sempre o carbono 1. Esse vai ser sempre o carbono 1. Então, eu vou contar 1, 2, 3 e até o infinito e além, se tiver mais. Agora, se aqui tiver uma ramificação, então eu vou ter que dizer que no carbono 3 eu vou ter uma ramificação. No carbono 2 eu vou ter uma ramificação, tá? Então, 2 carbonos, et, tipo de ligação aqui simples, então é an, e o sufixo aqui é sempre al. Por fim, 3 carbonos, prop, tipo de ligação entre carbonos, não venha me dizer que isso aqui é uma dupla para ser chamada de em. Por favor, por Jesus, exorciza. Vou trazer uma água benta na próxima aula para jogar na tela do computador para quando eu ver um erro desse. Porque, novamente, só é considerada dupla para entrar no infixo como em quando for entre carbonos. Como não está entre carbonos, é carbono dupla oxigênio. Então, isso aqui não conta para o infixo. Logicamente, isso é uma dupla. Mas não é para a dupla que entra no infixo. O infixo tem que ser entre carbonos. Tranquilo? Então, ligação simples entre carbonos. Sufixo, como é um aldeído, termina em al. Certo? E aqui uma tabelinha com a nomenclatura industrial
E algumas aplicações desses aldeídos aqui. Tem o metanol, etanal, porque tem 2 carbonos, propanal tem 3 carbonos, ó, 1, 2, 3, e o butanal tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Beleza? Então, galerinha, por hoje era isso. Obrigado, tá? Amanhã estamos postando mais exercício, certo? E eu vou estar resolvendo com vocês sobre esse assuntinho aqui. Tranquilo? Então, taca fogo nos estudos e até uma próxima aula. Tchau, tchau.